Ora, muito boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição, mais um episódio do Bancast, o podcast da revista Bang, da saída de emergência. Normalmente o Luís Corte Real, o editor, estaria aqui connosco, mas ele hoje teve uma situação e não pode estar, portanto, permitam-me fazer as honras da casa. Agradeço-vos, agradeço a vossa presença, agradeço também a presença do nosso público virtual que está a ver-nos e a ouvir-nos online. E hoje a sessão é dedicada à escrita. Os problemas da escrita, o que é a escrita, como fazê-la, o que sofremos e como tentamos fazer dela um modo de vida. Essa é a parte mais gostosa. Sim. A parte muito mais gostosa. Eu sou o Luís Filipe Silva, sou autor também, mas quem nos vai falar principalmente sobre esta problemática é este senhor que está aqui ao meu lado, o Bruno Martins Soares. Olá a todos. Que é autor, já trabalhaste em cinema, roteirista, estás a desbravar a tua presença no mercado internacional. Acho que tens muito para nos ensinares. Não sei se tenho. Eu acho que sempre que é mais uma partilha de experiências do que outra coisa. Esqueceste de dizer que começámos os dois o Bancast juntos, não é? Com o Luís Corte Real, durante mais de 2 anos. Foi uma experiência tão boa para mim, mas infelizmente os meus outros projetos não me permitiram continuar a dedicar o tempo que eu acho que era essencial, e por isso após quase 100 episódios, não é? Sim, quase 100 episódios. Tal, sim. Exatamente. Tive que vos deixar a continuar este belíssimo programa. Há muita coisa para falar sobre escrita e sobre escrita criativa. Eu tenho escrito sobre isso e escrevo sempre na revista Bang. Já há 3 ou 4 anos que escrevo na revista Bang sobre escrita criativa. E também já falámos disto no Bancast, não é? Já tivemos 2 ou 3 episódios sobre escrita, sobre os desafios, porque na verdade éramos os 3 residentes no Bancast, éramos todos autores, não é? E tínhamos todos essa... E mesmo quando falávamos com o Joe Abercrombie ou com o Richard Morgan ou com a Anne Bishop, nós perguntámos sempre coisas que faziam sentido relativamente ao fabricar da escrita, digamos assim, ao craft. Que é uma coisa que tanto nos interessa. Quando vocês me fizeram o desafio para vir fazer outro episódio, e eu fiquei todo contente, porque gosto mesmo deste programa, eu resolvi falar um bocadinho mais sobre as questões de ritmo. Porque são questões que normalmente são muito pouco faladas em termos de escrita criativa, e eu acho que são tão absolutamente essenciais, digamos assim. De uma forma ou de outra, todos os escritores, todos os bons escritores, fazem questão de dominar o ritmo da sua escrita. É isso que eu sinto, não é? Tu sentes? Perfeitamente. Há cada vez mais aquela necessidade do page turner, não é? De ter um livro que as pessoas têm de estar sempre a virar a página e ficam presas ao livro. Mas nem sempre os melhores escritores dominam pela alta velocidade, às vezes até dominam pela baixa velocidade. E eu queria falar um bocadinho sobre isso, basicamente o ritmo em 2 partes, se quiseres. O ritmo estrutural, e como é que se pode dominar e fazer com o ritmo estrutural do livro, e o ritmo estilístico ou textual, que eu acho que também é muito importante. Eu falo muitas vezes sobre estas questões. Eu acho que era interessante falarmos sobre elas. O que é que tu achas? Achas que o ritmo é importante quando tu escreves? Sim, o ritmo é importante. Aliás, a voz, para mim, é das características ou das dimensões do texto que eu dou mais importância. Não queria dizer que às vezes mais importância do que ao plot, do que ao enredo, mas é na voz, às vezes, que o enredo se manifesta. Porque quando temos uma personagem, quando temos um narrador, quando temos uma forma de... Para todos os efeitos, a voz é também a decisão de filmar a preto e branco ou a cores. Filmar com grande angular ou com plano aproximado. Tudo são palavras. Tudo no livro são palavras. Todos os efeitos, o ritmo, a estrutura, tudo no fim é uma palavra que segue a outra, compõe frases, compõe
compõem parágrafos e nisso está a magia, a técnica e, até certo ponto, a sabedoria de fazer uma história. Mas tu acabaste de falar, de facto, das duas partes do ritmo que me interessa, que é o plot é também muitas vezes calculado em virtude do ritmo, não é? É aquilo que eu chamo o ritmo estrutural. E depois a voz, como tu estavas a dizer, em muitos aspectos é o ritmo mais emocional, mais estilístico. Podemos falar. Eu falo muitas vezes da escrita melódica e já vos posso explicar um bocadinho o que é que isso é. Mas eu queria, se calhar, começar a falar um bocadinho sobre o ritmo estrutural, sendo que nos últimos 50 anos, mais coisa, menos coisa, tem estado a mudar bastante. No início do século XXI, eu lembro-me do Spielberg dizer que estava com muita dificuldade em fazer filmes porque, de repente, os filmes eram super rápidos. Não havia qualquer tempo para respirar e ele sentia uma grande dificuldade em aderir a essa lógica. Porque nós depois, de facto, e as novas gerações começaram a ficar... Desculpa. As novas gerações começaram a ficar mais interessadas nos ritmos altos dos jogos, ou dos anúncios, ou dos videoclipes. E isso fez com que aquilo que eu senti no início do século XXI, e acho que é o que o Spielberg está a dizer, é que as novas gerações estão cada vez mais treinadas para um ritmo de crise, para um ritmo de multitasking, de estar a fazer muitas coisas e rapidamente, e menos uma coisa que nós tínhamos muito, que é o ritmo de matutar, de ler, de estar a concentrar-nos durante algum tempo. E isso fez uma grande diferença, e fez uma grande diferença no ritmo ao longo dos anos. Curiosamente, nós estamos a sentir, na minha opinião, uma tentativa de ir no sentido contrário. E de fazer amadurecer um bocadinho aquilo que nós estamos a ler e aquilo que nós estamos a ver também. Eu vou falar também muito de filmes, porque se calhar, se eu falar de livros, há muitos que vários de vocês vão ter lido, outros não, mas filmes a maior parte de vós terá lido e acho que pode ser bom para ilustrar. O meu realizador favorito do momento é o Denis Villeneuve, o canadiano, que tem estado a fazer filmes de ficção científica há alguns anos e que de facto tem um ritmo muito próprio. O primeiro filme que eu vi do Villeneuve foi no cinema, fui ver o Sicário, não sei se vocês viram o Sicário, e de repente apercebi-me o ponto onde ele se torna lento. Ele para de facto aquilo que está a fazer, ele faz amadurecer, e em coisas tão simples como, às tantas, temos uma cena, quase 2 minutos, onde a única coisa que estamos a ver é a sombra de um avião no deserto do Texas ou do Arizona, não é? E isso faz com que nós sintamos uma densidade diferente daquilo que é a ação. Nós vemos isso nos outros filmes dele. No Arrival é um filme lento. O Blade Runner 2049 é um filme lento. E os Dune, apesar do Dune parte 2 ser bastante mais rápido, o Dune também são filmes lentos. São filmes que se prendem à densidade, à emoção densa de todo esse aspecto. E esta lógica, esta escolha de ter um ritmo rápido ou lento, porque o Martin tem um ritmo lento. Voltando agora para a escrita, o George R. R. Martin, na canção do Gelo e do Fogo, tem um ritmo lento. Okay? E às vezes ele ainda o torna mais lento. Eu lembro-me de um dos livros, já não me lembro qual foi, porque eu li-os todos, ou quase todos, na versão portuguesa da Saída de Emergência. E eu lembro que há um dos livros, que é o terceiro ou o quarto, o Festim dos Corvos, ou uma coisa assim, em que eu passo o livro todo à espera do Tyrion, ou do Jon Snow, ou da Daenerys, que são aqueles personagens que eu adoro, não é? E eles não aparecem. É um livro todo que só tem a Cersei, que só tem como é que é o irmão da Cersei, o Jaime, etc. Não é? E o facto de eu não ter posto lá estas personagens fez com que eu tivesse em suspense durante aquele livro todo. E isto não é por acaso. Ele certamente fez isto de propósito. E isto é a maneira de dominar o que eu chamo de ritmo estrutural. Okay? Uma das maneiras. Há várias outras. Podemos falar um bocadinho sobre isso.
Não sei o que é que tu sentes sobre isso, Luís. Achas que estamos a voltar a um ritmo mais lento? Eu acho que há dois tipos de literatura. Eu acho que em termos... A questão do ritmo não é só um ritmo de escrita, é um ritmo de leitura também. Por acaso eu sinto... Sem dúvida, sem dúvida. Eu sinto que se calhar uma certa faixa das novas gerações que leem um certo tipo de livros, eu sinto que a leitura é o passar por cima das frases. O passar por cima das frases é o apreender para todos os efeitos das 2 ou 3 palavras principais de uma frase, mas sem dar muita atenção à questão da voz e à questão do ritmo. E apreender apenas o essêncio de uma história, muito como se um romance fosse um guião para uma aventura visual ou uma experiência, e não tanto algo que é contado com uma certa cadência. Contribui muito para isso também que o facto da literatura popular, hoje em dia, a diferenciação de autores é a diferenciação de temas e de personagens e não tanto de estilo. Se vocês pegarem em 2 ou 3 autoras ou 2 ou 3 autores... E muitas vezes por este querer chegar a um ritmo que seja rápido, não é? Às vezes o estilo fica muito... Ou leve. O narrador é num certo tipo de literatura, fala-se em young adult, eu não vou muito por esse caminho, mas num certo tipo de literatura que quer captar a atenção de certo público, está a habituar-se a omitir a presença do narrador, em que o narrador é apenas um mero observador ou um mero cinematógrafo. Ok. De certa forma. E todas as intuições sobre o estado emotivo dos personagens são contadas por tiques de fisionomia, por posturas e por reações visuais, e não o monólogo interior. Acho que, em parte, aquilo que também estás a falar... Eu escrevo um bocado assim. Mas há o bom, não é? E depois há o simplista, porque uma coisa é, tu nunca dás tempo aos personagens para se manifestarem fora da ação. Certo. E isto é importante. Epá, esta lógica que tu vês, por exemplo, que eu estava a falar do Sicário, do Villeneuve, de ver a sombra do avião a passar pelo... É de facto uma lógica de introduzir o narrador, mostrar que o narrador lá está. Ou como diria o Lacan, ou o Zizek, o Zizek faz esta adaptação do Lacan ao cinema, a lógica do grande outro, não é? É uma perspectiva que não existe senão... por exemplo, ele fala de uma cena dos pássaros do Hitchcock, em que há uma cena da Twiggy, não é? da personagem principal, a ir em direção a uma casa. E o Hitchcock mostra a perspectiva da casa, mostra a perspectiva da Twiggy, e depois mostra um plano, que é um plano de baixo para cima da Twiggy, que é de quem? É do grande outro, é do narrador, digamos assim. É de alguém que está a ver a história quase por fora. E isso, de facto, pode ser muito interessante, porque uma das maneiras de dominar o ritmo... Aliás, há vários instrumentos para dominar o ritmo, mas elas não funcionam todas da mesma maneira consoante os POVs que tu tens, né? Consoante os pontos de vista que tu tens. Eu queria falar um bocadinho sobre isso. Eu outro dia, quando estava a fazer o lançamento, quando foi no Contacto, já há uns anos atrás, estava a fazer o lançamento de um dos meus livros, que foi o Insight, cheguei à conclusão, naquela altura, e acabei de falar sobre isso por causa de uma pergunta que me fizeram, de que os vários romances que eu tenho escritos têm todos ritmos consideravelmente diferentes. E apesar de vários deles serem muito rápidos, não são pelas mesmas razões, são por razões completamente diferentes. Eu, por exemplo, na saga da Alex 9, que foi, em primeiro lugar, publicada pela Saída de Emergência, tem um ritmo que é quase de avalanche. E eu ainda hoje, quando leio, sinto que é quase de avalanche. Porquê? Porque tem muitos storylines, muitos plotlines, que se vão cruzando um atrás do outro, os cliffhangers são constantes, os capítulos são pequenos, as cenas são pequenas, e estamos sempre a saltar de cliffhanger em cliffhanger de uma forma de avalanche. Portanto, tu estás a dizer, e acho que é inerente, que o ritmo estrutural está necessariamente ligado à estrutura. Exatamente. É exatamente isso que eu estou a querer dizer. Na Batalha da Escuridão, que é um livro de ficção científica a seguir, são crónicas de guerra, não é? São The Dark Sea War Chronicles, são crónicas de guerra, e isto quer dizer que cada capítulo é praticamente uma história em si mesma.
E então aí o ritmo está feito pelo ritmo que eu imprimi a cada um dos capítulos e não à estruturação dos capítulos propriamente ditos. Acontece uma coisa ligeiramente diferente na Laura e o Rei das Sombras, que eu escrevi a seguir, onde basicamente o que eu tenho são 2 storylines que se vão cruzando, um a um, e eu vou deixando pequenas migalhas para trás, que eles vão cruzando até, eventualmente, acabarem por ser a mesma história. E no Insight, o Insight tem um ritmo que é extremamente cuidado, mas sem nenhuma destes instrumentos. Porque o Insight foi um pequeno romance que eu escrevi com base num argumento para cinema. E no argumento para cinema, a estrutura é tudo. Não é? It's the structure stupid, não é? E basicamente, todos os pormenores têm de ser calculados dessa forma. O que é que acontece? Acontece que a história vai avançando, as cenas estão lá de uma forma quase sequencial, mas o ritmo consegue-se porquê? Porque eu tenho plot points em cada cena. Não há uma única cena que não haja um plot point. O que é um plot point? O plot point é o ponto onde a história vira de direção. Muda de direção para algum lado. Portanto, alguma coisa importante está sempre a acontecer em qualquer cena. Tal como se fosse no cinema. Porque no cinema é este o padrão do cinema de Hollywood, do cinema minimamente comercial, digamos assim. Não há cenas desnecessárias. Ponto final, parágrafo. Okay? Portanto, instrumentos que eu uso muito são cliffhangers. As pessoas sabem o que é que são cliffhangers, basicamente. Nós paramos uma cena a meio, paramos uma situação de tal modo que ficamos a querer saber como é que isto vai acabar. Uso plotlines, e basicamente o que é que são plotlines? São linhas de enredo. E eu vou dar um exemplo da diferença entre um plotline e um storyline, que eu também se usa o storyline. Imaginem que têm 2 carros que vão em direção a um cruzamento. E podem estar a falar sobre a família que está no carro A e podem estar a falar sobre o condutor que está no carro B. E tem aqui 2 plotlines, basicamente, não é? Que tem é a história toda do condutor do carro B que perdeu o emprego e, portanto, está bêbado e, portanto, não sabe como é que há de dizer à mulher, etc. E temos toda a história, todo o plotline do carro A, da família que vem de férias, todos contentes, mas há uma situação qualquer que o pai tem medo de dizer, etc, etc. De repente, estes plotlines tornam-se num storyline. Porquê? Porque os carros vão embater. E, portanto, de repente, aquilo é uma storyline, não é? E temos os 2 plotlines que se unem naquela storyline. Okay. Não sei se me estou a fazer entender sobre mais ou menos o que é um... Eu vou dar acaba aqui mais não sei quanto tempo. Eu vou dar uma chega. Eu acho que estás a dizer que os plotlines são, ou os plot points, são as histórias individuais de cada um, e o storyline é quando o mundo decide que tu morres. Tu tens planos para o futuro e o mundo decide, olha, hoje morres. É mais ou menos assim. O storyline, todas as histórias têm pelo menos uma storyline, não é? Uma linha da história. Podem ter mais histórias, não é? Se for, por exemplo, um filme como o Babel, não é? Que tem não sei quantas histórias diferentes a acontecer. Mas mesmo dentro de uma história podes ter vários plotlines se as personagens tiverem elas próprias uma linha diferente. Dentro destas linhas, storyline e plotline, tem os plot points, que para mim são importantíssimos, que é o momento em que a história avança, o momento em que a história muda de direção. E planear muito bem os plotlines permite planear muito bem o ritmo e trabalhar muito bem o ritmo. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu há bocado disseste uma coisa que eu não pude... que eu não consigo esquecer, que é a arte do cinema é a arte de omitir cenas desnecessárias. Sim. Dirias que o ritmo lento, ou a presença do narrador, ou a sombra do avião no deserto, é a introdução de uma cena desnecessária para um efeito que não tem a ver com o enredo? Não, tem um propósito muito claro ali. De facto, está a adensar a tensão. Nós temos a personagem, que é a personagem da Emily Blunt, que está a ir para uma situação que ela não sabe o que é. É uma situação estranha, que ela sabe muito pouco, ela sabe que é perigosa,
E há aquela sensação que é uma sensação que o filme quer dar e que hoje em dia terá conotações políticas que a gente não quer, mas que é aquela sensação de, nos Estados Unidos ainda há segurança, mas indo cada vez mais para sul, vai-se para o México, onde é tudo uma selvageria qualquer. Não é? E o avião está a ir na direção da violência. E, portanto, quando vemos isso acontecer, aquilo que nós estamos a ver é o narrador quase a descrever o descer da Emily Blunt, ou da personagem da Emily Blunt, para uma situação cada vez mais precária e cada vez mais difícil. E eu acho que isso é feito com esse propósito e cada cena... Não sei se há uns vídeos do Villeneuve a falar sobre alguns filmes. Um deles a gente já viu do Gomes Jabbar, não é? Aquela cena no Dune, no primeiro Dune, em que o Paul Atreides tem de pôr a mão numa caixa onde a mão parece que está no fogo, não é? E há um vídeo de 17 minutos do Villeneuve a explicar toda aquela cena. Todos os pormenores que ele faz, todos os pormenores, são completamente pensados. Cada segundo daquela cena é completamente pensada. Há uns filmes também sobre isso, sobre o Arrival, cenas específicas em que seguimos a Amy Adams e onde vemos o som, as imagens, está tudo simbólico. Tudo. E isto para mim é a força do cinema americano. O cinema americano muitas vezes é considerado pouco inteligente, mas ele é supremamente inteligente nos pormenores. Eles são cuidadosamente pensados e pensados de uma forma absolutamente genial em muitos casos. Olha, isso só mais chega se procurarem por composição e cinematografia no Jaws, no Tubarão, do Spielberg, vocês começam a perceber que o Spielberg, pelo menos quando era mais jovem, era o mestre dos long takes, sem se notar que era um long take. É fantástico. Eu ia falar do Jaws logo a seguir, porque o ritmo do Jaws, até o ritmo estrutural do Jaws, está extremamente bem pensado. Os primeiros 2 ou 3 minutos do Jaws, Tubarão, para quem não reconhece, os primeiros 2 ou 3 minutos do Jaws são uma história. O Spielberg tem uma coisa, tem um talento que para mim eu não conheço em mais nenhum realizador. Ele tem o supremo talento de tornar qualquer figurante numa personagem, numa pessoa. Não é? Nós vemos alguém a fugir e a correr no meio da Guerra dos Mundos e aquela personagem é uma pessoa que nós conhecemos. Okay? E no Jaws a mesma coisa. Os primeiros 2 ou 3 minutos são uma história. É a história de um casal que veio de uma festa na praia, um bocadinho bêbado, e a rapariga vai correr para o mar, e o rapaz está um bocado mais bêbado e não consegue tirar as roupas a tempo, e não sei o quê. E vê-se o tan. Não vemos o tubarão, só vemos o tubarão muito mais para a frente no filme, não é? Não vemos o tubarão, mas estamos ali a ver, só com a música ele faz este efeito, e de repente olham e a rapariga não está lá. E todo o ritmo que ele imprime estes 2 ou 3 minutos, que não parecem nada, é um ritmo que nós vamos estar à espera de repetir ao longo do filme. Porque depois nós passamos para a história do xerife, que vem da família, não se sabe o que é que se está a passar durante não sei quanto tempo, há toda uma história. E só a partir do meio do filme, e aí isso é outra palestra completamente diferente, que é o papel do midpoint, não é? O papel do meio da história, onde de repente muda tudo e o filme é completamente diferente, ou o livro é completamente diferente. Mas só nessa altura, de repente, o filme torna-se um filme de caçar o tubarão, porque até lá é um filme de como está toda aquela ilha, toda aquela povoação a lidar com o tubarão. E a maneira como este ritmo é construído, que é extremamente equilibrado, é muitíssimo bom, e ele faz isso muitíssimo bem. Não, um dos conselhos que eu dava, pelo menos a quem queira escrever ou quem tenha interesse sobre a estrutura da escrita, é pensar o que é que aconteceria ao livro se certas cenas fossem omitidas. Por exemplo, este caso é perfeitamente exemplar. Se esse primeiro episódio não existisse, a leitura do filme seria totalmente diferente e a recepção inicial do filme, a história é a mesma, não é? O facto de aqueles 2 jovens morrerem não contribui para o filme, porque
contribui para a percepção do filme. Porque é o facto de nós termos, enquanto espectadores, testemunhado algo que 99% dos protagonistas, dos personagens, não testemunharam, nós estamos do lado da pessoa que quer fazer com que os outros acreditem e não estamos do lado dos outros a pensar que este gajo é um maluquinho e está com medo, etc. Não é? Exatamente. Se nós não tivermos aquele prólogo inicial, para já o filme é lento, vamos considerar o filme lento. Epá, isto nunca mais começa, etc, etc. Exatamente. E depois estamos com uma perspectiva, uma leitura totalmente diferente de toda a argumentação. E só mais à frente, quem resistir a esta lentidão vai perceber, afinal estes gajos tinham razão. Há um episódio lendário que é o Hitchcock a falar sobre o suspense, não é? Como é que se consegue o suspense. E basicamente aquilo que ele diz é o suspense não é quando há uma bomba no restaurante e a bomba explode. Isso tem muito pouca emoção. Ele tem de construir isso, não é? Fazer o build-up para depois ter o payoff. E o que é, como é que ele consegue isso? Nós, espectadores, estamos a ver que a bomba está por baixo de uma mesa e há o relógio que vai reduzindo. E o suspense vem não apenas de sabermos que a bomba vai explodir, não da violência que ali está, mas de toda a gente estar a ignorar o facto que está ali uma bomba. As pessoas continuam calmamente a comer, a andar de um lado para o outro, a servir-se. Se fosse o Spielberg, até havia uma conversa simpática entre duas pessoas, ou um piropo a uma waitress, ou uma coisa assim, não é? Que de repente, ok, isto são pessoas. Mas o facto de nós estarmos a ver ali, ping, 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 daqui a 1 minuto, daqui a 30 segundos, daqui a 10 segundos, a bomba vai explodir, isso é que cria tensão dentro de nós. E isto é uma coisa que eu falo imenso normalmente quando falo de escrita criativa, que é aquilo que eu chamo o build-up e o payoff, ou que se chama em Hollywood. É o build-up e o payoff. Nós vamos sempre sentir-nos desiludidos se tivermos um grande build-up e depois o payoff, não é? Imagina que a bomba não explodia. Não é? Ou só explodia a mesa e já não explodia mais nada. Era uma desilusão. Ou então ao contrário, não é? Que é, depois sempre surpreendidos por um final bombástico, mas não sabemos como é que lá chegamos. E para mim, a grande parte do domínio do ritmo estrutural e a grande parte, se calhar, uma grande parte do domínio da qualidade de escrita é a nossa capacidade de dominar o build-up e o payoff. Build-up e payoff. Okay? Muitas vezes, quando chegamos ao fim daqueles filmes e dissemos, era só isto. Quer dizer que o build-up e o payoff não foram nada bem feitos. Okay? Infelizmente faz lembrar um bocado muitos dos livros do Stephen King. O Stephen King, em certas obras menos charneira, tem premissas, tem inícios fabulosos, tem premissas fantásticas, tem um meio muito bom e depois tu chegas ao fim e, como por exemplo no It, é uma aranha. Era isto que eles tinham medo. Às vezes tu tens que, né, compensar. Há certas situações de tensão que realmente tem que haver uma libertação que compense todo o build-up que tu fizeste. Exatamente, a famosa catarse do Aristóteles. A famosa catarse. Não é? Deixa-me acrescentar um exemplo, falando deste tema ainda, da questão do prólogo e dos ritmos diferentes numa história. Assim, um romance é uma história longa, não é? E por algum motivo o autor decidiu incluir todas aquelas pequenas peças, todos os pequenos semi-episódios, na mesma estrutura, na mesma coisa que vos está a contar. Na Galque-Semente, que foi o meu primeiro romance, eu tenho um início deliberadamente lento, muito lento. A primeira parte acelera de repente para aí a 60%. O livro está estruturado como uma peça de teatro, um primeiro ato extenso, que ocupa metade do livro, depois outro que ocupa 60% da segunda parte, e depois o terceiro ato, que normalmente é a estrutura base e clássica das peças. E a primeira parte arranca lentamente, e várias pessoas disseram, isto começa muito lentamente. E depois, de repente, quando está tudo calmo, não está a acontecer nada, a história é estranha, é um mundo estranho, mas naquela altura já nos habituámos. Basicamente, monto
toda a premissa e todo o cenário e depois, no último 40% da primeira parte, destruo tudo. Eu monto uma cidade e arraso com ela, que é aquilo que eu mais adoro fazer em termos de... É sempre um risco, não é? Nós sabemos pelo aquilo que é a forma americana, não é? Aquela que eu falo muitas vezes, que em qualquer filme americano, Hollywood, vocês normalmente têm o arrancar da história, não é? O inciting incident, entre os 10 e os 12 minutos do filme. Portanto, em termos de história, eu acho sempre que entre os 10 e os 15% temos de estar a arrancar a história. Porque hoje em dia corremos de facto o risco das pessoas simplesmente não irem até ao fim. Não é? Agora, de facto, podes usar e podes gerir o ritmo de tal maneira que ele seja lento e que tenha jolts, não é? Ou então fazer exatamente o contrário, que é como no Jaws, que é teres um primeiro momento rompante e depois arrastar até duramente com os espectadores ali o que vai acontecer, não é? E tens um exemplo excelente de um ritmo lento que de repente acelera brutalmente no The Thing. Esse é aquele em que o que é que está a acontecer? Isto até é tudo muito banal, se calhar isto é muito chato e de repente, não é, dás uma reviravolta completa. Eu pessoalmente prefiro esse tipo de... Há uma coisa que eu queria referir, que é uma coisa que é quando nós estamos a começar a escrever e decidimos em que pessoa é que vamos escrever, se vamos fazer no ponto de vista da primeira pessoa, se vamos fazer no ponto de vista da terceira pessoa, isso vai limitar-nos nos instrumentos em que nós podemos usar mais à frente ou não. Ok? Não podemos ter vários plotlines ou storylines, quer dizer, podemos, mas é que torna-se muito mais difícil se nós estivermos a trabalhar na primeira pessoa. Okay? Na primeira pessoa, tipicamente, temos aquele plotline, aquele storyline, e quanto muito podemos jogar com flashbacks e flash-forwards para fazer vários plotlines ou vários storylines. Portanto, há limitações, há coisas que nós temos de pensar quando estamos a escolher que tipo de narrador é que temos, porque isso tem implicações claras na nossa liberdade em termos de estrutura. Okay? Isto estava pano para mangas, isto era mais uma palestra inteira. Eu não sei quanto tempo é que falta, porque eu queria mesmo falar sobre o ritmo acho que ainda podemos textual. Dispor de mais meia hora. Ok, ok. A que horas é que fecha a FNAC? Não, diz, o que é que ias dizer? Não, ia comentar sobre o tema do protagonista, e sim, sem dúvida que a primeira pessoa é, por um lado, libertador, no sentido que podes experimentar por completo tudo o que é o pensamento. Exatamente. E o sentimento, sim, não é? O sentimento. E o sentimento. Por outro lado, é limitador porque estás a ver o mundo apenas no olhar de um único protagonista. É claro que podem brincar com isso se o protagonista não for fiável. E é das coisas mais interessantes. Pode ser muito interessante. O mais interessante é teres um protagonista que é o mau da fita. Contares uma história de uma investigação policial quando foi ele que matou. Isso é das coisas mais interessantes de fazer. Há um livro muito interessante do Van Roch, o L. Ron Hubbard, que eu não me lembro do nome. Era uma tetralogia que acho que só saíram 2 ou 3 volumes em português, mas que eu lembro perfeitamente. Que era muito engraçado. Porquê? Porque o protagonista era o mau da fita. E ele fazia-se passar pelo melhor amigo do bom da fita. E a missão da sua vida era constantemente boicotar aquilo que o bom da fita ia fazer. E ele falhava sempre. E o outro ficava ainda mais famoso, ainda melhor, ainda mais... E achar que aquele amigo, que era o mal da fita, ele estava a fazer muito bem. E essas reviravoltas são, de facto, muito interessantes. Eu como escrevo muitas vezes literatura militarística, tenho às vezes este problema, que é, eu quero dar o ponto de vista do soldado, do marinheiro, daquele que está no meio da frente de batalha, e ao mesmo tempo também quero dar o ponto de vista do general que está a ver estrategicamente tudo o que está a passar. O que não é fácil, de facto. Hoje em dia, cada vez mais, eu estou mais convencido pelo POV da terceira pessoa. Cada vez mais me sinto limitado pelo POV da primeira pessoa. A segunda pessoa, então, é o mais limitativo possível, não é? Não existe muito, mas existe. Por exemplo, a Marguerite Duras usa de vez em quando, não é? Faz as coisas em formato de odd, não é? Tu fizeste isto e tu fizeste aquilo e eu consegui, mas agora tu fizeste... Pá, como se estivesse sistemático a fazer uma carta a alguém.
Mas isso acho muito imitativo, ainda mais imitativo. Agora, apesar de gostar da sensação de escrever na primeira pessoa, hoje em dia acho que isso torna todo o livro bastante mais difícil de escrever, todo o plot bastante mais difícil de gerir e o ritmo. E por isso eu estou em crer que vou evitar isso cada vez mais. Eu estou a pensar num exemplo do Lee Childs, o autor da série do protagonista Jack Reacher, que ele dizia, em que lhe perguntavam, então, mas você decidiu que vai exprimir-se, você às vezes tem livros na sequência em que o Jack Reacher fala na primeira pessoa e tem outros em que fala na terceira pessoa, e ele disse, bem, se eu tivesse decidido fazer apenas numa pessoa e num tipo de narrador e fizesse isso por toda a minha vida, acho que me ia chatear. Acho que ia aborrecer-me, então decidi ser livre nesse aspecto. É isso que eu tenho na Batalha da Escuridão. Eu tenho os capítulos da primeira pessoa, não é? Que é quem está a contar as crónicas, e depois tenho interlúdios e prólogos, etc., que são as outras personagens, outras storylines. Que é o teu escape, não é? De certa forma, do narrador. É um bocadinho, mas é tricky, porque não é fácil para um leitor acompanhar. Quer dizer, não é fácil. Pode não ser fácil. E sabemos, por exemplo, a nível internacional, os agentes testam esse tipo de coisas. Se quem quiser um agente internacional, esqueça de fazer isso assim. Escolhe um POV e ponto final. Mas pode ser interessante, sim. Por falar em POV, estava aqui a pensar no momento em que me foi mais exigente. Eu acho que foi naquela novela da Sombra sobre Lisboa, aquele que repousa na eternidade. Tinha 3 plotlines, um passado nos descobrimentos, outro passado na época da Primeira Guerra, depois acaba mesmo na Flandres, e outro num tempo onírico. E eu tive que mudar de POV e de narrador em cada um destes pontos, porque todos eles se cruzavam, porque ias acompanhando a evolução de cada um deles. Foi uma experiência muito interessante. Até agora não vi queixas, mas não sei se eles perceberam ou não. Olha, eu queria falar um bocadinho sobre aquilo que é o ritmo textual, que é a maneira como nós imprimimos rito, ou estilístico, ou o que quiserem chamar, não sei muito bem, mas a maneira como nós imprimimos ritmo às próprias cenas, ao próprio texto, a maneira que tu falaste nisso também. Que eu acho absolutamente essencial. Porquê? Porque eu estou verdadeiramente convencido que é o ritmo na nossa escrita que imprime, que dá emoção ao leitor. Ok? Tu podes ter podes ter um texto muito bonito, pode estar muito bem escrito, etc. Mas aquilo que vai dar força emocional é o ritmo que tu imprimes. Pode ser mais rápido ou mais lento, etc. Como te digo, há também a escrita melódica, que eu acho que é ainda um nível superior e que eu acho mesmo que é uma coisa que existe, embora não pareça. Nós, quando estamos a escrever uma cena e há uma personagem que tem medo, por exemplo, nós sempre decidir como é que vamos explicar ou fazer sentir esse medo ao leitor. E pode ser uma lógica de tornar tudo lento porque a pessoa paralisou, e quando está paralisada parece que está tudo lento, parece que as coisas não... Ou exatamente o contrário, que é a pessoa está tão angustiada que o ritmo está muito, muito rápido. E eu acho que este tipo de decisão é uma decisão que é feita constantemente. A mesma coisa com a alegria. Ou a pessoa pode ficar de repente em choque porque vê uma pessoa que já não via há não sei quanto tempo, o pai, a mãe, o namorado, fica em choque e de repente parece que tudo parou. E parece que tudo parou, até se pode começar, por exemplo, pode-se usar uma ferramenta de anime ou de manga que é de repente fazemos um flashback para uma cena qualquer, paramos completamente a cena, porque a pessoa viu a outra pessoa, ou porque está a ouvir qualquer outra coisa, porque está a ouvir, sei lá, o mar lá fora, ou o que for, não é? E pode parar. Ou então a alegria pode ser uma coisa também muito rápida, não é? Que nós saltamos e brincamos e achamos que tudo é fantástico e de repente é tudo muito mais rápido. Eu acho que esta decisão e o modo como nós construímos o ritmo que nós imprimimos à descrição é que dá este tipo de emoção, é que dá o medo, a angústia, sei lá, a tristeza, etc.
E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, cada vez acho mais importante. Não sei se tu fazes esse tipo de exercício. Tu tocaste num ponto essencial atrás, que tinha a ver com o facto de construir a tensão. E o construir a tensão, e deste aquele exemplo perfeito do Hitchcock, em que aquilo que está a acontecer para o espectador ou para o leitor é o negativo do que está a acontecer, é a sensação ao contrário, oposta da que está a acontecer para os personagens. Ou seja, a melhor forma, a forma mais eficaz de deixar que o leitor sinta uma emoção derivada daquilo que acabou de ler ou de ver ou de experimentar é tirar qualquer emoção. É o ponto em que tu omites que o monstro vai atacar. É o ponto em que tu não mostras, não contas o que é que está do outro lado da porta e saltas para uma cena aparentemente banal em que nada está a acontecer. Não é? Para que a emoção... Portanto, tu transpões... Há duas divisórias. Há a emoção da cena e há a emoção de quem está... De quem está a ler. Exato. O Hitchcock brinca muito com isto. Há uma cena absolutamente genial que ele tem na cortina rasgada, não é? Na Torn Curtain, que basicamente é uma das perseguições de carro mais incríveis que eu já vi e, ao mesmo tempo, é uma das mais lentas que eu já vi. Deixem-me contar-vos rapidamente a cena. Isto passa-se... Há um casal que está a fugir durante a Guerra Fria da Alemanha do Oeste para a Alemanha do Oeste e a maneira como têm de o fazer é num autocarro de gente da resistência. E aquilo é um autocarro fictício. Aquele autocarro não faz aquela... Então, o autocarro põe-se a fazer aquele caminho para a Alemanha do Oeste, mas o autocarro verídico está 10 minutos atrás. E à medida que este autocarro, que anda a 20 a hora, a 30 a hora, se vai atrasando, mais nós nos vamos apercebendo que o autocarro está... E se os polícias que estão nos vários pontos de guarda, não é? De controle, se aperceberem que aquilo não é o autocarro certo, ele vai para água abaixo e eles são apanhados. Portanto, aquilo é super lento, são 2 autocarros dos anos 60 a andar a 20 a hora, e nós estamos cada vez mais, com uma tensão cada vez mais, as pessoas a ficarem cada vez mais perturbadas, e nós estamos a sentir isto tudo, e é uma perseguição de carro altamente tensa, mas lenta, que é uma perversão da lógica que o Hitchcock consegue. Ele fala e faz isto, e tinha esse talento de perverter as lógicas temporais de tal maneira que nos consegue, de facto, ficar tensos e rápidos e tudo, quando tudo está a acontecer de forma lenta. Mas atenção para uma coisa, não convém que aquele que está em perigo seja um ator conhecido, seja o ator mais famoso daquele filme, que sabemos que é mais bem pago. Era o Paul Newman e a Julie Andrews. E todos os outros sejam atores desconhecidos, porque sabemos que eles se vão safar. Ou seja, a expectativa, porque isto depois é interessante, se vocês puserem personagens de charneira, que depois nós sabemos que eles têm que continuar para um próximo episódio de uma série ou de um livro, ou são os grandes atores daquele filme, eles estão em perigo no meio, o espectador tem a noção de que de alguma forma se vai safar. Então atenção de isso um pouco. Um dos livros mais fascinantes que eu conheço é o Care and Comfort, do Dan Simmons, em que há 2 protagonistas, uma rapariga e um jovem professor, e um professor mais idoso, em que ambos estão a lutar para combater um certo tipo de vampiros mentais, porque são pessoas que controlam a nossa mente e a nossa vontade. E há um deles que a meio do livro morre. E ninguém estava à espera disto. E isto é um quebrar. Depois já um dos protagonistas morre, e o que é que isto faz ao livro? Não é? O que é que isto faz à história? A história é seguida por 2... O Martin faz isso logo no início, não é? O Martin faz isto uma data de vezes, mas é excelente. Porque, atenção, tu nunca sabes se aquele protagonista, que agora é o mais importante, que a gente... Mesmo assim, ele até ao fim, ele para já, só a série, não matou nenhum dos grandes personagens, além do Sean Bean, mas o Sean Bean morre em todas, portanto, já nem é grande expectativa. Mas é uma forma de tirar o tapete debaixo das expectativas do leitor e também aí contribui para dar um frisson adicional. Eu acho que os melhores escritores, e alguns escritores fazem aquilo que eu acho que é a tal escrita melódica. E o que é que isto quer dizer?
Se vocês verem, por exemplo, as ondas, o início das ondas da Virginia Woolf, os primeiros parágrafos estão escritos de tal maneira que é como se cada frase fosse uma onda. Aquilo tem uma cadência muito específica. Eu não sei se ela fez de propósito ou não, mas eu acho isto genial, a maneira como isto está feito. Ela tem uma cadência muito específica. E parece que são ondas a irem e a virem. Na verdade, as ondas são uma metáfora para as várias personagens que aparecem. Mas a maneira como ela constrói é como se o ritmo fosse ele próprio a escrita. Okay? Há uma cena muito interessante também que foi muito importante para mim, que é uma cena do Viajante Solitário de Jacques Kerouac, que é um ferroviário a tentar apanhar ele está atrasado para um comboio, ele está a tentar apanhar. E tu tens 3 ou 4 páginas de prosa seguida, 100 parágrafos praticamente, quase 100 pontos, que é o ferroviário a tentar chegar ao comboio. E é uma escrita sôfrega. Está sempre... E ele vai e consegue, e com mais uns passos, mas agora o comboio fez isso e deu um sobressalto, e de repente já não apanhei, e agora está uma pessoa à minha frente. E a maneira como ele imprime o ritmo àquela cena, que é uma cena, são 3 ou 4 páginas só do ferroviário a correr, é genialidade. É um controle de ritmo já altíssimo. E muito. Eu fui altamente influenciado por esta cena. Eu na Alex 9 usei muitos is, que há muita gente que se queixou. Eu hoje reduzo um bocadinho, já não faço tanto. Mas estas técnicas são importantíssimas para se conseguir, de facto, imprimir emoção, imprimir o ritmo certo, se quiseres, à escrita. Eu queria, isto são todos modos de fazer aquele princípio que muita gente fala e que muita gente não sabe o que quer dizer, que é o show don't tell, não é? Mais vale mostrar do que descrever. E se calhar eu queria acabar, não sei se já estamos a acabar ou não. Eu gostava de dar a oportunidade do nosso imenso público. Então, antes de passar para o nosso imenso público, deixa-me só acabar esta cena, que é para eu já não tenho mais nada a dizer. Basicamente, há uma cena deliciosa Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway, que é uma historinha que ele escreve no meio sobre um matador, um toureiro, que lhe estão a fazer uma homenagem numa festa e oferecem-lhe a cabeça do maior touro que ele já matou. E está toda a gente em ritmo de celebração, o toureiro, que não sei. E por trás o Hemingway está simplesmente a descrever o toureiro a pensar não, sistematicamente. E continua a descrição da festa e ele, não. Porque aquele touro era um símbolo tão importante na vida dele, e simplesmente a usar esta pequena técnica da repetição do não, do mesmo pensamento, ele consegue dominar-nos completamente naquela cena e imprimir um ritmo que ela, se fosse fisicamente, não estava a acontecer. E isto para mim é a escrita melódica, isto para mim é o epíteto da escrita, se quiseres, quando se está a falar de ritmo. Sim, é quando a escrita não é cinema, é quando é a literatura mesmo. Não sei se alguns dos ilustres querem colocar alguma questão. Há microfones ou... Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Vítor Carmona. Tenho 2 questões. Uma tem a ver com diálogos. Há autores que preferem não pôr muito diálogo e põem só quando é realmente importante, e há outros que abusam do diálogo e quase parecem um guião de um filme. Como o Hemingway. Eu acho que aqui o segredo ou a fórmula de sucesso é justamente no equilíbrio. E também queria saber a tua opinião sobre isso e o que é que tu fazes nesse caso. A outra situação tem a ver com, que é a segunda pergunta, para terminar, tem a ver com o POV da primeira pessoa. Eu estou a ler a coleção do Alá Triste, do famoso capitão Alá Triste, do Pérez Reverte, que é tudo em primeira pessoa.
Embora não seja o capitão Alatriste que esteja a falar, é o seu escudeiro, o seu companheiro. E eu quando soube que era assim, eu fiquei um pouco, será que vou gostar? Mas é preciso ser realmente um artista, é preciso ter um domínio dessa arte para que nós consigamos entender e entrar na história e na personagem. E vê-se muito pouco já. Vê-se muito pouco porque, de facto, é levar a arte ao seu ponto máximo. E também queria saber o que é que tu achas, se conheces também a série do Alatriste, e o que é que tu achas disso? Eu conheço pouco, eu acho que vi o filme com o Viggo Mortensen e li 2 parágrafos ou uma coisa assim. Tenho uma ideia do Reverte e do que ele escreve. Eu adoro ler na primeira pessoa, atenção, adoro. Já desde os noir, dos Philip Marlowe e dos Mike Hammers e daquela que eu lia quando era miúdo. Eu acho que isto é um craft, a escrita é um craft. E depende muito daquilo que tu queres. Depende muito daquilo que tu queres transmitir e da maneira como tu queres gerir a coisa. Há sempre compromissos que se está a fazer. Eu adoro escrever em primeira pessoa, mas sei os perigos e as complicações que isso traz. Por isso agora tenho de escolher se prefiro ter as liberdades que a terceira pessoa me dá ou se prefiro escrever na primeira pessoa. Ok? E são decisões que é preciso fazer na altura, basicamente. Agora, acho que sim, acho que se for bem escrito, é uma maneira deliciosa porque de facto é impressiva, não é? Nós estamos a sentir, nós estamos a ver o pensamento das pessoas, e isso é bom. Às vezes, se não for tão bem escrito, estamos a perder coisas que depois pensamos, mas se isto fosse assim não era melhor. Mas temos de tomar sempre decisões complicadas. Sobre o tema dos diálogos, acho que isso é uma pergunta essencial. E eu acho que os diálogos são, ao mesmo tempo podem ser supérfluos, mas também podem ser exclusivamente cruciais. É muito difícil fazer um diálogo que faça avançar em prosa, em ficção. É muito difícil fazer um diálogo que faça exclusivamente avançar a ação sem colocar narrador, porque há a tentação do narrador. O narrador é a forma, digamos, é o apoio, é a bengala fácil do romancista para fazer avançar a ação e explicar coisas e fazer acontecer. E o diálogo é para ilustrar o personagem no dia a dia. Só de pensar que o teatro vive quase exclusivamente de diálogo é uma arte maior. E o cinema. E o cinema, pronto, a diferença é que o teatro, pelo diálogo e pela encenação, obriga-te a imaginar um espaço que não está lá necessariamente, enquanto que o cinema mostra-te, não é? Sim. E a banda desenhada mostra. O teatro tem a necessidade adicional de te fazer imaginar um espaço que está lá apenas, eventualmente, representado por pequenos placeholders. Mas falando em específico da escrita para cinema, e tu tens completa razão, mas na verdade a maior parte das coisas que nós vemos no cinema já são produções do diretor de fotografia, do realizador. Para quem está a escrever, a essencialidade está nos diálogos. Okay? Eu adoro diálogos. Adoro escrever diálogos. Okay? E vamos ao Hemingway outra vez, que é um dos meus favoritos. Se tu vires O Velho e o Mar, não tem praticamente nenhum diálogo. Tem para aí um no final. Não é? 90 e tal % da escrita é escrita descritiva. Ele faz aquilo brilhantemente. Mas vais ver um livro tipo Farewell to Arms, que é se calhar o meu favorito, e ele tem páginas e páginas de diálogo sem um pingo de descrição. Sem um pingo de descrição. Os diálogos para mim são uma arte em si mesma, e eu acho, era mais uma palestra destas claramente. Porque os diálogos vivem de uma coisa que é o subtexto. Okay? Há dois tipos de comunicação, muito rapidamente. Há dois tipos de comunicação, segundo a pragmática da comunicação, Václavic, etc. Que é a comunicação digital e a comunicação analógica. E a comunicação digital é aquela que está focada na informação. Ou é 0 ou é 1. Isto é preto, isto é uma luz, informação total. Mas a maior parte
da comunicação humana é a comunicação analógica. E a comunicação analógica vive no cinzento. A comunicação analógica vive no subtexto. Eu vou dar-vos um exemplo, que eu dou muitas vezes a informação. Imaginem que vocês estão num restaurante, ou que estão a escrever uma cena do restaurante, e o empregado pergunta à personagem principal: então, gostou do bife? E a personagem diz: sim. Estava bom. A informação digital aqui não é interessante, não é importante. O que é importante é aquilo que está subjacente. Claramente a pessoa não gostou do bife. Está a dizer que sim, mas queria dizer que não. E a maior parte da comunicação humana é, em subtexto, é comunicação analógica. E aquilo que o Hemingway faz nos seus diálogos, e aquilo que eu adoro fazer nos diálogos, é de facto estar a trabalhar no subtexto, que é as personagens estão a dizer coisas e nós estamos a entender muito mais do que aquilo. Nós estamos a entender aquilo que está implícito, aquilo que é natural as pessoas dizerem, não é? De que modo é que estão a dizer bom dia, boa tarde? É mais importante do que o bom dia ou boa tarde. Porque bom dia ou boa tarde qualquer pessoa diz. Mas a maneira como dizem, não é? Se uma pessoa entra em casa e vê o tio que conhece há muito tempo e que vê todos os dias: olá, tio, bom dia. Nem é preciso descrever a maneira como ele disse bom dia, basta dizer bom dia. E virou as costas. E já se percebeu que ele ia molho, não é? E estas coisas eu adoro e acho que são muito importantes. E até traduzir esta representação numa forma de uma leitura ou de um truque de escrita. Uma escrita, digamos, ou os diálogos artificiais, ou os personagens secundários artificiais, são todos aqueles que vivem em função da narração do protagonista. Ora, nós, na nossa vida, na vida real, cada um vive em função da sua própria história. Certo? E é quando nos chocamos, não estamos necessariamente a comunicar ao mesmo nível. E um conselho de escrita muito prático é pensar que aqueles vossos personagens secundários que vocês chamaram para vos fazer avançar a história não têm necessariamente que vos obedecer, não têm necessariamente que estar interessados na história do protagonista e não têm necessariamente que comunicar. E dos melhores truques que eu vejo em termos de diálogo é quando os personagens hesitam. É quando há hesitações. Isso é uma coisa gira. Uma das coisas que eu tenho feito cada vez mais e que gosto de fazer cada vez mais é inventar tiques de linguagem, não é? Uma palavra que aquela personagem diz uma e outra vez. Às vezes não de forma exagerada, mas diz. E a gente já sabe que aquele diz ok. Não é? Há uma personagem no Arma Mortífera 3, que é a personagem do Joe Pesci, que inventou um tique de linguagem que nós nunca nos esquecemos daquela personagem. Que ele diz, ok. E está sempre a dizer, ok. What? Ok. E a gente lembra-se daquela personagem por aquele tique de linguagem. E isso torna aquela personagem mais humana. E eu tenho cada vez mais investido mais neste tipo de lógicas, que é pequenos pormenores, pequenas características que aquela personagem... Tento aproximar-me da lógica do Spielberg, não é? Tornar um figurante uma pessoa e criar tiques de linguagem ou tiques de movimento que são típicos daquela personagem. Os diálogos podem ser uma coisa maravilhosa e podem ser uma coisa maravilhosa. Há mais questões? Tem ali o microfone. Só para ficar registado. Confuso, não é? Jovem, menino e moço, chega uma estudante luso-portuguesa em Paris para eu ser o personagem de um exame dela na FEMIS. Não sei se conhecem a FEMIS, parece que é a grande escola, que eu nem sabia o que era a FEMIS. Havia Louis Lumière e FEMIS. A Patrícia é uma escola onde havia 1000 candidatos, aceitam 2 ou 3, não é? E ela tinha que apresentar um filme, 12 minutos, não é? Eu não sabia que era a FEMIS, também nunca tinha entrado nisso, e dei-me o texto. Fiquei encantado com o texto. 7, 8, 9, 10 páginas, escrito por ela, que era o exame dela. Apresento, ando ali uma semana na escola, até gostei. Foi uma experiência positiva, porque não tinha a mínima ideia do que era uma grande escola. Cheguei à conclusão do texto,
eu disse 2 ou 3 frases. A escrita para o cinema é uma coisa, penso eu. E eu fiquei mesmo muito triste, porque o texto era lindíssimo. Era um jovem português que tinha desertado da tropa e depois tinha a saudade da mãe e tudo isso. Não sei. Para mim, o texto, porque é orçamental. Era 12 minutos e não podia ser mais. Ou seja, mas eu não sei descrever. Deram-lhe todos os meios para ela fazer. Fiquei um bocadinho decepcionado porque tinha perdido o texto, o tal ritmo do texto. Claro. Passei a partir daí, passei a olhar mais para a escritura. Certo. E o ritmo pode ser acelerado, pode ser atrasado, pode ser coisa. Eu encontro mais isso no texto. E por isso é que sou um grande leitor. Mas não é leitor para dizer, intelectual, mas tenho prazer. Não tenho televisão em casa, ouço rádio e leio. E como vivo em França há muitos anos, cada vez que venho a Portugal, leio 3, 4, 5, 6 livros. E, portanto, é o tal ritmo. A escrita de guiões, eu costumo dizer, é a escrita de ficção mais técnica que existe. Pois. É super técnica. Nós não, por exemplo, vamos escrever um filme, nós não podemos fazer uma cena com 2 personagens a conversar no carro quando passam a ponte sobre o Tejo. Por cada take que eles têm de fazer, têm de passar a ponte sobre o Tejo para um lado. O custo seria enorme. Portanto, há uma série de coisas que nós temos de aprender e descobrir quando fazemos um guião para cinema. Tipicamente, uma cena de guião para cinema e para cinema americano é 1 minuto e meio. Na Europa já chega aos 2 minutos e meio. O Villeneuve também fará 2 minutos e meio. Isso é o típico. E 2 minutos e meio é 1 página e meia. Porque é 1 página, 1 minuto de cinema. Okay? Isso tem uma série... E o tal ritmo na ficção. Exatamente. O que é que implica muitas vezes em termos de guião? Implica que a maior parte do ritmo que é imprimido no filme é através do ritmo estrutural, da maneira como nós construímos a estrutura do filme, da maneira como construímos os plot points. E isso é super técnico, e eu costumo dizer, já digo há muitas vezes, a melhor escrita, a melhor escrita sobre escrita criativa que existe é a escrita sobre cinema, que eles são quase cientistas, não é? A escrever sobre escrita. Enquanto muitas vezes a escrita criativa sobre escrita é muito isto é preciso ter jeito, há muita coisa para aprender na escrita para cinema, mas depois é como o Luís estava a dizer, a escrita de texto por si só tem muitas vantagens e pode-se fazer muitas coisas que não se pode na escrita para cinema. Eu lembro uma das primeiras novelas que eu escrevi, uma novela, um pequeno romance de 70 páginas, em que eu escrevi cenas em que aquilo é impossível. Não é? Uma personagem que tinha um apartamento em que para sair tinha de atravessar o forno e o frigorífico e passar por cima do armário. É impossível filmar aquilo porque é impossível montar aquilo, ou quase, não é? Portanto, há muita coisa que se consegue fazer que não se consegue fazer. Em todo caso, obrigado, gostei imenso. Assim, Obrigado. Eu acho que nós vamos ter que terminar, já estamos com 1 hora de sessão. Ainda ficou muito por dizer, nomeadamente a extensão das frases, a extensão dos parágrafos, né? A quantidade de verbos vezes adjetivos, depois a minúcia de colocar as palavras no papel, mas vamos ter outras sessões. Obrigado pela vossa presença e foi mais um episódio do Bancast. Obrigado, Luís. Obrigado a todos.